como é que você vai fazer para lidar com essa expectativa que ela tem de quão liso, quão murcho, quanto de volume que ela quer, ela espera, versus o cabelo natural dela, versus a preservação da fibra e o tipo de ferramenta que você vai utilizar. Por quê? Como eu falei, se a cliente está esperando um alisamento de chapinha, né? Aquele alisamento que cola o cabelo na cabeça da cliente, e você vai fazer uma escovação, você já tem um problema. E não é um problema de técnica, é um problema de ajuste de expectativa da tua cliente com relação ao seu trabalho. Entenderam? Então, o primeiro ponto fundamental para você vencer a raiz é você aprender a conversar com a cliente, entender a expectativa dela e ajustar conforme o tipo de trabalho. O segundo ponto para você fazer um trabalho bem feito de raiz é você pegar um produto que vai te ajudar nisso, né? O que é um produto que vai te ajudar? Por exemplo, os protetores térmicos, a classe dos protetores térmicos são fundamentais. Até porque se o cabelo, quanto mais fino, quanto mais enrolado o cabelo, maior tende a ser a necessidade de hidratação, né? Maior tem de ser a sensibilidade desse cabelo, então você precisa de proteção térmica. Só que você também pode e deve utilizar produtos que tragam mais emoliência na hora da escovação. Porque, por exemplo, né, quando a gente pega um protetor térmico que é spray, como esse aqui, ele não vai trazer a emoliência que a gente precisa para um cabelo cacheado, para um cabelo crespo. Então, a gente precisa muitas vezes de quê? De um protetor térmico creme. A gente precisa de um protetor térmico que seja uma base cosmética mais emoliente, tá certo? Terceiro ponto é você trabalhar a questão da umidade da mecha. Por quê? Como a Patrícia mencionou aqui, o problema da galera, que eu vejo muito, isso é muito frequente. A pessoa começa a escovar um cabelo, ela quer escovar um cabelo, que é um cabelo crespo ou cacheado, e ela começa a escovar o cabelo lá atrás. Ela começa a escovar o cabelo na parte de trás, e quando ela chega na frente, o que aconteceu com o cabelo? O cabelo secou. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. E quando o cabelo seca, ela não consegue mais ter alisamento. Por que ela não consegue alisar? Porque eu gosto de comparar, gosto de fazer essa comparação com a massinha de modelar. Quando a gente pega um cabelo que está molhado, ele é como se fosse uma massinha de modelar. E essa massinha de modelar, ela tem um tempo ali que você vai conseguir fazer a modelagem dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você pega um cabelo que é um cabelo cacheado ou é um cabelo crespo, nesse cabelo aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu nem pré-sequei, porque ele seca tão rápido, que eu precisava da umidade no cabelo para conseguir trabalhar. Aí, eu deixei ele bem úmido mesmo e fui trabalhando. Só que ainda assim, né, o que acontece? Eu tinha dificuldade, conforme eu passava, escovava um lado, eu tinha dificuldade de ir para o outro e começar a escovar, porque o cabelo já secou. Então, não dá para você querer fazer um trabalho bem feito de raiz se você não sabe controlar a umidade. A regrinha máxima é essa: quanto mais enrolado o cabelo e quanto mais liso você quiser esse cabelo, mais umidade você precisa, tá? Outro ponto aqui: quando a gente olha a escovação de um cabelo que a gente tem que controlar volume, que tem que trabalhar essa raiz, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer mechas finas. A mesma regra da umidade se aplica às mechas, né? A espessura da mecha que você vai escovar. Eu estou trabalhando aqui o alisamento desse cabelo mais cacheado, cabelo crespo. A gente vai regulando a umidade e a gente vai também
trabalhando a espessura dessa mecha, certo? O tipo de escova tem tudo a ver com o nível de alisamento dessa raiz, com o nível de domínio que a gente vai conseguir exercer sobre essa raiz, tá? Então, a Marcela até perguntou aqui se eu estava molhando o cabelo. Sim, para essa curvatura, para a intenção de alisamento que eu tinha, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Eu molhei o cabelo, né? Porque o tempo de eu chegar, até eu chegar nessa parte da escovação que eu queria, olha só o que aconteceu. Eu tive que molhar. Então, eu cheguei no topo, já estava mais sequinho. E aí, eu fui secando eu fui molhando esse cabelo. Eu comecei, né, por isso que eu quero falar, tipo de escova. Tipo de escova, a melhor escova para alisamento é a escova mista, por mais aderência. E como eu estava na frente, eu variei o diâmetro da escova também. Então, outro ponto importantíssimo para vocês entenderem. A região é uma região que eu não consigo tanta aproximação com uma escova média, uma escova grande. Beleza, então troca o diâmetro da escova. Mas eu usei a escova mista. Atrás, eu acabei até usando uma escova térmica, mas é uma escova térmica que ela tem mais aderência. Ela tem mais cerdas. Não é uma escova térmica tão espaçadinha. Então, quanto mais alisamento você quiser, mais aderência você precisa ter. Você precisa trabalhar bem rente à raiz, você precisa trabalhar assim com aproximação, mas aproximação não significa queimar a cliente, porque você não pode dar bobeira com o secador, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. E o direcionamento, né, dessa escovação, ó, eu aproximo e vou tirando, e eu testo o tempo todo o secador na minha mão, para eu justamente não queimar a cliente, tá? Então, ó, eu entro e saio, essa paciência, sim, então você também tem que ter para você não causar nenhum desconforto na cliente, tá? Então, assim, hoje em dia faz um tempo, assim, que eu não queimo a cliente. Se eu queimar, eu fico muito sentida, porque eu acho que essa coisa dar uma queimadinha na cliente de vez em quando acontece, mas se acontece o tempo todo é porque a pessoa não está prestando atenção o suficiente. E, ó, troquei a escova. Então, eu peguei outra escova com diâmetro maior, porque se eu continuasse usando a escova pequena naquele movimento, eu ia deixar a ponta do cabelo muito curva, eu ia deixar a ponta do cabelo não tão lisa quanto eu queria, e eu queria mais alisamento. Então, a gente vai lá, troca o diâmetro da escova, mas continuei trabalhando com uma escova térmica. Tipo de escova super influencia, tá? Ela vai influenciar muito na hora que você está fazendo o seu trabalho de escovação. Se você quer alisamento, é escova térmica, sim, se precisa da térmica. Tem determinados tipos de escovas térmicas, aliás, mista, gente. Ai, que ódio. Tava falando térmica é mista. Tô tentando comandar aqui tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, e deu ruim aqui. Galera, é escova mista, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo trabalhar com uma mista e uma mista, tá? A térmica, ela funciona se ela tiver mais cerdas. Se ela for uma térmica que tem mais densidade de cerdas e ela adere melhor. Mas, primordialmente, escova mista promove mais alisamento. Outro ponto. Como é que você faz para dominar essa raiz, tá? Então, a gente tem que ter técnica, né, de escovação. A apertadinha é uma delas. Outra técnica importantíssima. Se a pessoa fica alisando a escova a mecha só por cima e não fizer um bom alisamento na parte de baixo também, o que vai acontecer? Esse cabelo vai ficar liso aqui em cima e aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar úmido ou vai ficar não tão liso. O certo é você trabalhar em todos os lados da mecha. Então, você vem de cima para baixo, você pode pegar ela de lado, faz um pouquinho mais de esforço aqui para você pegar a outra lateral, né, que está longe de você, né, que está na lateral da escova, aqui, da mão da escova, e faz esse alisamento direito. Alisa por todos os lados da mecha. Você tem que trabalhar alisamento por todos os lados da mecha.
Mais uma coisa importante para vocês. Temperatura de secador. Se a gente trabalhar com secador na temperatura morna, não vai rolar alisamento. Então tem que ser temperatura alta. Só que você, em contrapartida, não consegue trabalhar com temperatura alta e vento alto, no fluxo do ar alto, se você estiver trabalhando perto da raiz. Por quê? Porque você vai pegar esse secador, né? Que é uma fonte de calor absurda. Vai bater aqui com tudo no forte, o calor vai esquentar a escova e vai voltar na cabeça da cliente. Então, se você liga tudo no máximo, você queima a cliente. Se você liga tudo no máximo, o que acontece? Você também acaba secando o cabelo antes de modelar. Sempre falo isso, ó. Vai lá com o secador com tudo no máximo, você vai secar antes de modelar. E no que você seca antes de modelar, o cabelo fica mal alisado, tá? Mais um ponto. O direcionamento do fluxo do secador é você tentar trabalhar sempre no sentido do fio. Tem gente que vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. E aí volta na cabeça da cliente, coitada da cliente, porque a pessoa está trabalhando aqui com o bico do secador a 90 graus aqui, porque ela quer chegar aqui, ó, com o bico do secador e alisar com o bico do secador. Não dá, né? Não dá. Então, você tem que tá com a mão tensionada da escova, porque quando a gente estica o cabelo, né, quando a gente tem essa firmeza e tensiona, o secador ele vem fazendo um alinhamento desse fio e sempre entrando e saindo, ó, entrando e saindo, não voltando para o cabelo da cliente lá e apontando para baixo, não. A gente entra e sai, entra e sai. Vocês podem ver no vídeo como eu faço muito isso. Entra e sai. Aí eu preciso trabalhar de baixo para cima também aqui, ó. Aqui eu posso flexionar meu joelho e vir de baixo para cima, dando essa limpezinha aqui, ó. E fazendo o alisamento.